Bom dia, Carlos. Bom dia aos alunos, aos professores e a todos que irão aí participar dessa aula aí do 6º ano, né, que nós vamos estar falando aí sobre coordenadas geográficas. Então prestem bastante atenção, que aí vocês vão fazer a sua localização. Certo, professor Carlos? Certo, os professores já estão aqui já desejando um bom dia, colocando o nome das escolas, saudando os estudantes e nós já vamos colocar para vocês as habilidades cuja aula estará sendo fundamentada na tela. Habilidades da aula de hoje: distinguir os elementos do mapa, tais como título, legenda, escala, orientação, projeção, sistema de coordenadas, fontes de informação, entre outros, em diferentes representações cartográficas. Unidade temática, formas de representação e pensamento espacial, objeto de conhecimento, fenômenos naturais e sociais, representados de diferentes maneiras. E aí, galerinha, já como sempre, essa introdução da aula, para vocês irem pensando sobre o tema, assista à animação. Então vocês vão ver aí, estão vendo aí o globo, né? E vão passar aí as linhas imaginárias paralelas, que aí que vai da linha do Equador a 90 graus norte e da linha do Equador a 90 graus sul, né, do planeta. Aí divide aí hemisfério norte e hemisfério sul. Então a linha básica é a linha do Equador ao centro, e aí nós temos os meridianos, né? Que a linha central é o meridiano de Greenwich, que vai de 0 a 180 graus a oeste e de 0 a 180 graus a leste. E aí nós tendo essas duas linhas imaginárias, aí nós conseguimos ver, né, o ponto de encontro e a localização através das coordenadas geográficas de qualquer elemento, né, pode ser um ser humano, de localização de estado, de cidade, tá certo? Pode voltar aqui para mim, por gentileza. Tudo bem? Então, as coordenadas geográficas, elas têm aí os paralelos, os meridianos, né, e a interseção entre as duas coloca lá o ponto, né, da localização. Então, se utiliza muito aí no GPS, né, que a gente tem aí no celular, tem aí nos aparelhos aí dos aplicativos. Então, quando você tem essa introdução da latitude e da longitude, aí você tem esse ponto de localização. Mas é lógico, né, que essa latitude e longitude também servem para outras coisas, que a gente vai ver no decorrer aí da aula, tanto da parte 1 como da parte 2. Vamos ver o que são coordenadas geográficas? Então acompanhem na tela. Para que cada ponto da superfície da Terra pudesse ser localizado no mapa, foi criado um sistema de linhas imaginários chamado Sistema de Coordenadas Geográficas. A coordenada geográfica tem um determinado ponto da superfície da Terra, é obtida pela interseção de um meridiano e um paralelo. Então, quando a gente fala aí da interseção, é o cruzamento dessas duas linhas, tá? Tanto da paralela como da meridiana, tá certo? Vamos aí ver os meridianos primeiro, que falamos aí de longitude. Então, os meridianos são linhas imaginárias que cortam a Terra no sentido norte e sul, ligando um polo ao outro. A longitude é a distância em graus entre o meridiano de origem e o meridiano local. Por convenção, adotou-se como origem o meridiano de Greenwich, que passa pelo Observatório de Greenwich, na Inglaterra. Os valores da longitude variam de 0 grau Greenwich a 180 graus a leste e a 180 graus, né, de Greenwich a oeste também. Os valores das longitudes são considerados negativos a oeste de Greenwich, hemisfério ocidental, e positivos a leste de Greenwich, hemisfério oriental. O que ele quer dizer com isso, né? Positivo e negativo. Então você tem, né, o meridiano de Greenwich, que é o ponto zero, tá? Então, o 0 grau de longitude, né? Os países que estão a leste, né, então as horas vão aumentando. E os países que estão a oeste do meridiano de Greenwich vão diminuindo. Então, o Brasil, em relação ao ponto de Londres, ao meridiano de Greenwich, né, nós estamos com horários atrasados em relação a eles, tá certo? Então, para leste é negativo na questão do horário.
para oeste, para leste é positivo e para oeste é negativo, tá certo? Professor, então é por isso que tem uma diferença de horário entre nós aqui e na Europa, porque são 5 horas à frente lá na Europa. Dependendo do país, né? Como é no Japão, né? Que aí você, dependendo da região da Asiática, 12 horas, 13 horas na Oceania. Por quê? Porque eles estão a leste, né? Agora, países, por exemplo, da América do Sul, Chile, né? O Peru, né? Esses países que estão, né, na região oeste do Brasil, aí eles são negativos em relação ao nosso horário, que lembrando, né, o Brasil tem os 3 fusos horários, né, nessa relação, né, tendo aí o fuso horário de Brasília, né, que aí representa, né, o horário oficial. Por isso que fala horário oficial de Brasília, 8 horas. Por quê? Tem horários que são 2 horas menos, tem horários que é 1 hora a mais aqui em relação ao Brasil, que é o caso de Fernando de Noronha, por exemplo, tá certo? Vamos ver a imagem aí do meridiano zero, marcado aí no Observatório de Greenwich, a leste de Londres. Tá? Então nós temos aí o observatório, né, que ele foi inaugurado em 1676, né, ele é chamado de Observatório Real, tá? Então a construção começou em 1675, daí foi inaugurado em 1676. Até aí ele era um observatório normal, né, de observatórios estrelares, né, até que houve um acordo internacional em 1884, na qual denominou, né, Greenwich como sendo o meridiano zero. Né, lembrando que ele teve concorrência com a França, que seria o meridiano de Paris, teve concorrência com a Espanha, que seria o meridiano de Cádiz. Então ele teve também concorrência, não foi escolhido, vai ser esse, porque muita gente fala, por ser o principal observatório, houve uma análise em cima disso. Era um dos principais observatórios, né, para observação do espaço, mas teve as suas concorrências aí, tá certo? E aí o que acontece? O que nós utilizamos de importante no meridiano? A partir aí de 1884, aí se oficializou, né, o uso dos fusos horários. Tá? Então nós temos aí um mapa com a divisão, né, do mundo em fusos horários. Né? Então nós temos 24 fusos horários, né, que se divide em 12 a leste e 12 a oeste, porque, né, a Terra tendo, né, o seu formato, né, em esferoide, né, a circunferência de 360 graus, se dividiu a cada 15 graus 1 hora, né, o que dá 24 horas na circunferência aí da Terra. E aí nós temos, né, essas divisões aí, né, e a margem azul, né, essa linha azul, né, que vai do Polo Norte ao Polo Sul, né, é a linha do meridiano de Greenwich, tá, onde seria, né, o ponto zero dessa relação aí, tá certo? E lógico, né, que essas linhas, elas não seguem, né, uma linha reta, né? Então, dependendo do país, ele faz uma padronização no seu horário. Então, ele pode, né, transformar essa linha, né, e mediar nas fronteiras do seu país para fazer com que seja um fuso ou 2 fusos, né? Como é o caso, por exemplo, né, de países aí que são países menores e acabam, né, ficando no meio de 2 fusos. Então ele faz a linha não ser reta, ele faz uma distorção dessa linha, que é uma linha imaginária, e oficializa um horário só ou 2 horários, dependendo, né, do país. Né? O Brasil já chegou a ter mais fusos horários e fez aí um alinhamento, né, principalmente lá na região do Acre, fazendo aí, né, transformando naqueles que eram de 2 para 1 horário único. Né? E aí ele acaba, né, formando essa relação aí. Então nós temos, né, os 4 horários, os 4 fusos horários, né, incluindo o horário principal de Brasília aqui no Brasil, que já chegou a ser 5 fusos horários, tá certo? Vamos lá ver agora os paralelos. Então vamos lá, paralelos, que aí denominamos também de latitude. Os paralelos são linhas imaginárias que circulam a Terra no sentido leste-oeste. Os paralelos nos indicam a latitude, que é a distância em graus da linha do Equador até o paralelo de um determinado lugar. Os valores da latitude variam de 0 grau, linha do Equador, a 90 graus nos polos, devendo ser indicada também a posição no hemisfério sul, S, ou no hemisfério norte, N, como mostra a imagem, né, e até as setas aí, né, de 0 a 90 graus ao norte e de 0 a 90 graus ao sul, né, diferente do meridiano de Greenwich,
né, que aí faz toda a circunferência, e aí, logicamente, tem os 360 graus. Então, se a gente tem uma linha imaginária passando por um local meridiano e uma outra linha paralela, no seu cruzamento, aí você tem um ponto que nós chamamos aí de ponto de interseção. Tá? E aí nós temos aí, né, tanto de latitude, se for norte ou sul, tanto de longitude, leste-oeste, que é uma atividade que mais para frente nós vamos fazer aí, tá certo? E agora a latitude, ela tem uma importância muito grande. O que ela mostra para nós? As zonas térmicas, por exemplo. Então, o planeta ele é dividido em zonas térmicas, ou também chamadas de zonas climáticas. Então, acompanha aí na tela, né, nós temos aí a divisão de 3 zonas, né, que elas são, né, divididas no total de 5, mas tem as mesmas denominações no hemisfério norte e sul. A zona climática polar, que aí no norte é o polar ártico, no sul é o polar antártico. Aí nós temos a zona temperada climática, né, que tem no hemisfério norte e também tem no hemisfério sul. E no centro, né, temos a zona intertropical, que é entre os trópicos, o trópico de Câncer ao norte e o trópico de Capricórnio ao sul, que é a parte alaranjada. Então, a parte branca é a zona polar, que está nos polos. A parte, né, amarelada e alaranjada, né, vamos dizer assim, mais clara, é a parte das zonas temperadas, que está entre uma área polar e uma área tropical. Né, e nós temos aí a parte que nós chamamos de zona intertropical, alguns chamam de zona tórrida, que é a parte vermelha, que é a parte mais quente do planeta, tá certo? E aí, né, a gente vai ver aí um mapa, né, mostrando aí as linhas meridianas e paralelas, né, para ir mostrar. Pode ir para a próxima tela, por gentileza. E aí nós temos aí o cruzamento das linhas, né? E aí dentro desse cruzamento a gente tem uma localização ideal. Lembrando que tanto os meridianos e os paralelos, eles usam graus, minutos e segundos para ter uma posição exata da região, né, ou de uma pessoa que você quer localizar. Então, as linhas imaginárias de leste a oeste são as meridianas, a de norte a sul são as paralelas. Tá certo, pessoal? A fonte, né, que é interessante mostrar, que é a finalização, né, que aí a gente vê, né, nesse mapa, que é um mapa físico. Né? Pode clicar aí, por gentileza, que aí vocês vão ver aí, é o título, né, aí nós temos aí a legenda, né, a escala e a fonte, tá certo? E as coordenadas que aparecem aí na cor azul. Pode apertar mais uma vez, e aí, perfeito, aí está aí, né, os elementos de um mapa, tá certo, pessoal? Obrigado aí pela participação, clique aí no Saiba Mais rapidinho, tá certo? Printe a tela, que aí vai ter vários atlas aí para vocês estarem treinando. Obrigado, professor Carlos, por essa participação. Vamos lá, galerinha, olha, esse é um tema para vocês e digerirem durante a semana, ir explicando para a garotada, fazer jogos de batalhas navais, atividades, mapas para a galera ir analisando. Então, ó, vão trabalhando com a garotada esse tema, porque eles são muito inteligentes e pegam rápido. Analise a aula no final. Até a próxima aula. Tchau.